Eu vi que ele tava, tipo, já num estado meio Tá há algum tempo já, né? irreversível, né? Oi, pessoal. Pode continuar, tá só avisando. Não, acho que... O que foi, diretor? Hã? Sim, pra cortar? sim, Corta. tudo pronto. Corta isso? É pra cortar essas fitas? Vamos cortar então essas fitas. acho que foi, meu. Quer cortar essas fitas? Informação em primeira mão. Pelo que estão botando no Twitter aqui, realmente faleceu o Paulo Gustavo. Então, humorista. Ele. É isso aí. Ô, louco, é sério? O Paulo Gustavo, aquele que é careca? Sim, o Esse mesmo. da minha mãe é uma peça. Meu Deus do Não, céu. ele Mas tava foi com corona? Covid, ele teve Covid, ficou mal, daí ele tava melhorando. Aí no domingo de noite ele teve uma embolia, embolia sanguínea, uma coisa assim. Que é tipo quando o oxigênio entra no sangue. Eu não sei como é que funciona, mas daí tipo ele teve de novo esse problema, aí ele piorou bastante. Aí hoje me tirou um comunicado de que ele tava num estado irreversível já, tipo que não ele mantinha os sinais vitais, mas não tinha muito o que fazer mais, e daí pelo jeito agora confirmaram que ele veio a óbito. Faleceu. Enfim. É isso. Começamos bem. É. Mas é isso. Ficam as boas lembranças. Climão, cara. Não vamos entrar muito no mérito do filme, mas é isso aí. Perdemos um grande humorista, um grande ator. Isso. É isso. Enfim, com esse Climão! clima, então seja muito bem-vindo aos bastidores do podcast número 87 do Togo e Teco NFL, o primeiro podcast pós-draft, né? Tivemos o draft da NFL no final da última semana, de quinta a sábado, 7 rodadas, como sempre, e a gente vai falar aqui então, na edição de hoje, sobre os que saíram bem, né? O pessoal ali que mandou bem no draft. Aproveita e já passa aí a ideia, tu vê tudo aquele sonho assim, tá ligado? Errou! Arrow. Bom, vamos mudar então, né? Começamos aí com uma triste notícia, mas a gente vai fazer de tudo para trazer... Que bom, né, que o nosso podcast de hoje vai ser sobre times que teoricamente mandaram bem, né? Pra gente não falar só de coisa triste aqui no nosso podcast. Isso. Quem tiver, se você tá aí no YouTube, enfim, você talvez seja um pouco prejudicado porque a gente começou nesse clima mais tenso, embora seja notícia, né? Mas quem tiver no Spotify é coisa boa, não vai estar ouvindo isso, então não sei nem por que eu tô falando, só me ocorreu aqui agora. Vamos lá. Pode começar a gravar? Pera aí, deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Vejam seus celulares Eu tô também. dando muito tapa no microfone, né? Tá, mano. Toma Deixa eu tapau. dar Pera aí. Matando a pau o microfone. Vocês têm que me avisar, porque às vezes eu bato e não percebo. Deixa eu me organizar, então. Eu tô um pouco... Não é gripe, cara, mas... Nem corona, se Deus quiser, mas eu tô meio assim, tá ligado? Enfim. Imagino que não seja nada de grave. Ok, acho que agora eu estou play. Tá me ouvindo bem ainda? Sim, tudo bem. Demorou. Então tá, só fiz aqui uns esquemas. Vamos começar a gravar então. Bora. Em 3, 2, 1, gravando. Olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 87. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Juan Grings. Tudo bem, Juan? Tudo bem, Jonas. Enquanto eu ainda vou arrumando o meu microfone aqui, que eu percebi que a minha gravação individual ainda não começou. Agora, ainda não começou, deve ser algum problema. Então, fé no Skype que o podcast sai, depois eu me organizo aqui, mas vou bem, vou bem. E é isso por enquanto, né? Ansioso para começar a repercussão do draft, tem bastante coisa para falar e muitos times para serem abordados ainda, né? Então fique conosco que esse podcast vai ser bem interessante. Perfeito. E junto conosco, Jonathan Mumba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Jonas. Espero que o Juan também esteja bem, assim como Estou. todo... obrigado, cara.
para a resposta, né? Vou ficar no vácuo. E também espero que todo mundo que nos acompanhe também esteja bem, apesar dos apesares, sempre importante mantermos o ânimo lá em cima. Para mais um podcast, como já foi dito, o primeiro pós-draft. Agora a gente ainda tem algumas coisas para repercutir sobre o recrutamento, mas daqui para frente vai ser um período um pouco complicado, né? Aquele período mais chato, assim, da entre-safra da NFL. Um termo maravilhoso que deveria ser mais utilizado, eu acho, né? A off-season agora vai ficar um pouco mais chata, né? Pós-draft até o início dos training camps leva um bom tempo sem grandes coisas, né? O famoso limbo da Exato. intertemporadas da NFL. Inclusive, a gente vai falar sobre as picaretas, né? As principais picaretas do último recrutamento, do último rascunho. Coisa maravilhosa, né? Mas antes de chegar lá, Jonathan Momo, qual é que é a ideia do... Passa a visão do Toco e Teco. A ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de George Lucas, ou então menção ao dia de hoje, né? O May 4th Be With You, que é o dia mundial do Star Wars, talvez, por dizer assim, né? Traduzindo, porque me pegaram agora, porque eu não sei a razão de ser o dia 4 de maio. Não sei se tem alguma data significativa, assim, alguma coisa. Mas é o dia onde acabou criando uma tradição, eles comemoram o dia do Star Wars pelo mundo afora, os fãs acabam se vestindo e fazendo uma programação toda especial, inclusive nas ligas americanas, isso também acontece, algumas mais, algumas outras menos, por exemplo, a MLB é um dia bem característico do calendário do MLB, onde várias coisas acontecem, na NFL não acontece nada, porque não temos nada, né? Em maio já não tem mais temporada, é um dia qualquer do calendário, mas é um dia importante, então, para os fãs de Star Wars, assim como nós aqui, né? Todo mundo, acho. Inclusive, quem não assistiu Star Wars está realmente... Tá errado. Não, tá errado. Tá perdido da vida. Está no caminho do crime. Uhum. Mas quanto ao George Lucas, já que a gente falou que é terra dele, né? Ele que é o criador, né? O produtor da série de filmes, nasceu no dia 14 de maio. Ó, interessante, né? Vai fazer aniversário semana que vem. É quase o aniversário dele. 14 de maio, tem 76 anos e um patrimônio estipulado em mais de 7 bilhões. Tá mal de vida ele, graças a Deus. Tá bem, Exato. tá bem. Informação. O 4 de maio pela semelhança na frase May the 4th. É que daí é May the 4th. É um trocadilho, né? Mas você sabe... Fala. Você sabe, eu vi isso também hoje, o primeiro lugar em que foi usado isso, cara, que primeiro foi anunciado isso, foi na Inglaterra, quando a Margaret Thatcher assumiu, né, como a primeira-ministra, né, acho que primeira-ministra, em 1900 e, vai lá, pedrinha, em 79, agora se não me falha a memória, os jornais britânicos colocaram, fazendo uma referência ao filme do George Lucas, mas também a ela, né, que a força esteja com você, usando pela primeira vez essa frase. Né, isso em 79, a gente sabe que o primeiro episódio é de 1977, né, então também faz um sentido histórico. Pode ser, né, não confirmei a fundo essas informações, mas aí também tem uma curiosidade relacionada a Margaret Thatcher. E faz muito sentido, né? Como é que eu não percebi? É muito louco, né? A semelhança, falando em inglês, assim, realmente as frases são bem semelhantes. Não, isso é o May, né? Maio 4, né? Enfim. Quais são, então, os nossos destaques do episódio de hoje, Jonathan Mummer? Jonathan Mummer, Juan Grins. Tô sendo desrespeitado. Mal eu, cara. Eu não quero te preterir de maneira alguma. É tanto assim. Vai daí. Eu vou sair desse jeito. Manda. Times que mandaram bem, né, no draft da última semana, de quinta a domingo, principalmente ali o draft de quinta e sexta, né, que são as 3 primeiras rodadas, a gente vai dar uma atenção especial. E hoje a gente vai falar então de 8 times que nas nossas análises foram os que melhor se saíram. Temos pela primeira vez em algum tempo o New York Jets, além deles os Patriots, Bears, Lions, Browns, Chargers, Falcons, 49ers e 49ers. São os 8 times que nós vamos analisar. E fique conosco, pode criticar, pode elogiar, pode discordar, fica à vontade para interagir com a gente a partir desse podcast. Eu gostaria, né, de iniciar esse podcast pós essa vinheta maravilhosa,
com uma frase do Bill Polian, que foi GM da equipe dos Bills, Hall da Fama por esse serviço, né, por ter sido o GM que levou a franquia dos Bills 4 vezes ao Super Bowl, embora não tenha ganhado nenhum. Mas ele tem uma frase muito bacana, que ele diz que as piques dos rounds 1 ao 3, né, da rodada 1 ao 3, são fáceis de fazer. As dos rounds 4 ao 7 são os que lhe dão o Super Bowl. É interessante, né, que é uma frase forte. Ele não ganhou um Super Bowl, mas também faz sentido, né? Quando a gente olha do 1 ao 3, fácil de fazer, entre aspas, porque tá todo mundo falando, tá todo mundo apontando, os big boards estão falando muitos jogadores, são bem especulados, mas depois lá no 4 ao 7, vamos lá, né? Poucas pessoas, entre nós, como exemplo, assistem, acompanham, e ainda mais tem um trabalho muito mais árduo da parte dos general managers em realmente encontrar os talentos, em realmente especular ao fundo, e nesse ano em específico, que foi um ano tão adverso, né, para os scouters, para os GMs poderem analisar cada um dos jogadores, por conta do coronavírus, por ter jogadores que não jogaram a última temporada, escolheram jogar a última temporada, enfim, por N e N questões, faz com que essa frase tenha um sentido bacana, né, que do round 1 ao 3 as escolhas são fáceis, né, e dos 4 ao 7 são as escolhas que vão dar o Super Bowl, onde você garimpa os talentos. Concordando ou não com isso, quer falar alguma coisa, Jonathan? Não, é uma frase realmente muito interessante, é praticamente um dogma da NFL. Está certa parcialmente, né? Porque, obviamente, a maior parte dos talentos se concentram nas 3 primeiras rodadas, onde realmente é mais fácil de achar um jogador talentoso que vai ter um alto potencial na liga, mas é basicamente onde você constrói boa parte do elenco para ser campeão, para ser vitorioso. E aí, nessas rodadas finais, onde você tem que ser realmente mais preciso, mais meticuloso para encontrar um jogador. Tem vários casos, né, de jogadores que acabaram sendo selecionados em quinta, sexta rodada, que se tornaram verdadeiras estrelas na NFL. Mas essa questão, lá você acha a cereja do bolo, digamos assim, aquilo que falta, a pimenta, o tempero a mais para o time ser campeão. A base é nas primeiras rodadas, e aquilo que falta, né, o tempero realmente vem lá nas rodadas finais. Exatamente, chegamos com uma epígrafe forte, passamos para o momento da culinária, e agora a gente vai com o Jets, né? O Jets, que tinha a segunda escolha geral e também, como mandava o manual, escolheria um quarterback, assim o fez com Zach Wilson, por N qualidades, a gente já destrinchou muito nos podcasts passados, inclusive passou o draft, passou, mas se você quiser interesse em conhecer essas pessoas que a gente está falando aqui o nome, não conhece muito bem, ouve lá de novo os podcasts que vão te dar um norte muito bom. Então, Jonathan, diz aí a respeito dos Jets que estão na nossa lista dos times que mandaram bem. Por que mandaram bem? Isso. Antes de começar, então, é difícil de colocar 8 times, né, os 8 melhores times, porque realmente varia muito da análise de cada um, né? Quem acompanha o draft sabe que vários sites de analistas, né, lá, americanos mudam bastante, realmente, os times que mandaram bem, os times que não mandaram tão bem assim, muda bastante a nota, né, o ranqueamento de cada equipe. Essas aqui são as melhores equipes da nossa visão, pelo menos. Pode mudar um pouquinho na sua opinião, talvez, mas a maioria deles realmente são meio que um consenso que foram bem. Os Jets, para começar então, surpreendentemente, né, porque depois de muito tempo não tomando boas decisões, foi muito bem nesse draft, e eu vou fazer um negócio assim, histórico nesse podcast, porque desde sua criação em quase 2 anos de Talk Tackle, é a primeira vez que eu vou falar bem dos Jets, né, de algo que eles fizeram realmente, um momento muito simbólico para mim. Começando então pela primeira escolha dos Jets no draft, que foi o Zach Wilson, segunda escolha geral. Muitos questionam se ele é realmente o segundo melhor jogador da classe, talvez alguns colocassem o Justin Fields, por tudo que ele apresentou, ou até mesmo o Trey Lance como potencial, né? O teto dele talvez seja maior do que o Zach Wilson, mas era o quarterback que os Jets queriam, né? A imprensa nova-iorquina colocava ele como, desde faz lá uns 2 meses atrás, já colocavam o Zach Wilson como o escolhido dos Jets, e assim foi. Então conseguiram o QB que eles desejavam, e de fato é um cara que apresenta mais opções do que o próprio Sam Darnold tinha. Então, claro que a primeira temporada vai ser um pouco complicada, porque tem que ser moldado. Ele vem de uma universidade não tradicional, como a gente já comentou. BYU é de uma independente, né? Então não integrava nenhuma conferência.
teve adversários mais fáceis, mas mesmo assim é um cara muito talentoso, com uma grande precisão, muito inteligente. Ele também joga muito bem em mobilidade, né? Ele consegue sair do pocket e lançar com muita precisão. Então o Zach Wilson, com certeza, é um baita nome em potencial para construir uma franquia e se tornar, então, o franchise quarterback da equipe dos Jets. Seguindo na primeira rodada também, uma escolha muito interessante, a do Elijah Vera Tucker, que se você que acompanha os podcasts anteriores e também os textos lá no nosso site, sabe que ele era cotado, então, como o melhor jogador de interior de linha ofensiva. Para isso, então, os Jets tiveram que subir no draft, né? Pagaram um pouco caro. Esse é o porém nessa escolha. Pagaram um preço bem caro, se não me engano, 2 escolhas de terceira rodada para subir da 23ª, que era a posição dos Jets, para a 14ª, para assim selecionar então o Vera Tucker, que era uma das necessidades do time. Além de quarterback e de alguns jogadores da defesa também, o time precisava muito de um cara para reforçar o interior da linha ofensiva, que foi um pouco prejudicado no passado. A parte externa, né, das extremidades vai bem, até porque eles selecionaram o Mekhi Becton na primeira rodada, com a 11ª, 12ª escolha geral no ano passado, não lembro exatamente qual, mas um cara com muito talento e que já chegou fazendo diferença lá nos Jets. E agora, então, tem mais um jogador muito talentoso para o miolo da linha. Ele pode jogar tanto como guard, até mesmo jogar como teco, mas imagino que a funcionalidade dele vai ser mais como guard mesmo. Já na segunda rodada, mais um nome interessante, né? Então não foi só o Zach Wilson que chegou lá nos Jets. O Elijah Moore, wide receiver de Ole Miss, um cara com muito talento também. Eu colocava ele como um quase top 5, né, empatado com o Kadarius Toney. Acabei colocando o Toney como o 5º melhor prospecto de wide receiver, mas depois, analisando agora após o draft, talvez até mudasse de opinião, porque o Elijah Moore é um cara muito bom. Me parece uma opção muito sólida para jogar no slot nos Jets, apesar de ter o Jamison Crowder hoje como titular da posição, mas o Elijah Moore tem um potencial ainda maior, um cara muito veloz, muito resistente, teve várias recepções, se não me engano, um jogador com maior média de recepções no college na última temporada, foram uma média de 10 recepções por partida, então é um cara que recebe muita bola, um cara muito consistente, veloz, corre rotas até com uma certa precisão, e muita gente compara ele com o Tyler Lockett, do Seahawks, para ter uma noção assim de o que a gente pode esperar dele. Claro que é uma boa comparação, então vamos esperar um pouquinho, mas é mais uma ótima opção agora para o Zach Wilson. Então, basicamente, os Jets foram só trazendo opções para o ataque. E a quarta escolha no draft, né, na quarta rodada também, o running back Michael Carter de North Carolina. A gente comentou sobre ele também nas análises. É um dos 2 running backs que veio de North Carolina, além do Javonte Williams, que saiu antes, na segunda rodada, já para os Broncos. Mas o Michael Carter também é uma opção muito segura, um cara que corre bem com a bola, teve bastante experiência, né? Ele era o titular a maioria das vezes jogando lá em North Carolina. E era uma outra posição que os Jets precisavam bastante, né? Precisavam de um running back, porque a princípio a opção número 1 seria o Lamarcus Perrine, que também foi draftado no ano passado, né? Jogador ainda jovem, pouco experiente. Com isso, mais uma opção agora para fazer um comboio de running backs e dar mais segurança ainda para o Zach Wilson, com várias opções agora ofensivas. E tirando esses, é claro que tem outros jogadores importantes também, mas são mais importantes. Eu ainda destacaria rapidamente o Jamion Sherwood, prospecto de Auburn, que jogou mais como safety, mas também pode fazer outras funções, e também o Hamza Nasirildeen, que acabou caindo para a 6ª rodada, outro safety de Florida State, que eu colocava até como um prospecto top 5 na posição, saindo ali na terceira rodada, final da segunda rodada, por conta da lesão que ele teve no ligamento cruzado anterior. Ele caiu para a 6ª rodada, porque as franquias ficaram com um pé atrás quanto a ele, mas é um cara com potencial muito mais alto do que isso e pode surpreender sim na NFL, até sendo titular já em algumas partidas na primeira temporada. Então, como um todo, para finalizar assim, minha opinião, o draft dos Jets foi muito bom, muito completo na parte ofensiva, que realmente o ataque dos Jets foi bem prejudicado na última temporada. Muda muita coisa, mudou para começar o treinador, agora é Robert Saleh, um cara com mente defensiva, mas também trouxe com ele o coordenador ofensivo, né, o Mike LaFleur, que é irmão do Matt LaFleur, do treinador atual dos Packers, um cara que teve bastante trabalho, né, teve contato com o Shanahan nos Niners, então tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Com isso, então, mudou a coordenação da equipe, tem um novo treinador, novo quarterback, tem novos jogadores agora, porque trouxeram jogador para a linha ofensiva, running back, wide receiver, ou seja, um draft bem completo ofensivamente. A defesa já era boa, ainda pode melhorar algumas coisas, mas endereçaram mais o ataque e, de fato, os Jets estão bem mais animadores do que nos últimos anos.
Perfeito. O que fica para mim é que os Jets, no papel, as coisas realmente melhoraram e na free agents também, fazendo um merchan dos textos, da série de textos que eu escrevi, fizeram também vários movimentos. Então, de uma forma geral, está completo, né? Aquilo que os Jets poderiam fazer até o momento, cumpriram a risca. Então, realmente, isso empolga na AFC Leste. Falando de AFC Leste ainda, né, agora do famoso algoz dos Jets, né, o que nunca deu sossego para os Jets, que busca continuar assim, né, permanecendo soberano na divisão, deslizou na temporada passada. New England Patriots, que primeiro de tudo conseguiu ficar suavão lá deles até a 15ª escolha e pegar um quarterback, né, que estava sendo até cotado para ser um top 3. Que coisa louca. Diz aí, Juan, o que de bom aconteceu nos Patriots? Aconteceu que eles conseguiram, digamos assim, executar o plano sem precisar gastar por isso, digamos assim. Porque se tinha muito nítido que o plano dos Patriots era trazer justamente um quarterback nessa primeira escolha, visto que eram 5 quarterbacks de muito boa qualidade, em níveis diferentes, é verdade, mas muito bons todos. E os Patriots tinham ali uma escolha de metade de primeira rodada, e dado o que os mocks projetavam, poderia sim muito bem sobrar um quarterback ali para a 15ª posição, caso os Patriots não optassem por subir no draft. Pois bem, acabou sobrando o Mac Jones, que realmente, se não fosse draftado pelos Niners, era bem provável que eles sobrassem para depois do Justin Fields. Assim, só o tempo dirá, digamos assim, que se os Bears acertaram em subir tanto para pegar o Justin Fields. Mas o fato é que não faria muito sentido, pelo menos com a filosofia que o Bill Belichick tem em draft, que é acumular picks em vez de ficar trocando para subir por outros jogadores, pagar tão caro quanto os Bears pagaram para subir e pegar o Justin Fields na 11ª. Acho que foi na 11ª, né, que eles pegaram o Fields. Então eu acho que realmente não faria sentido. E eles parecem muito confortáveis com o Mac Jones, porque se eles quisessem muito, assim, se eles considerassem o Fields muito melhor do que o Mac Jones, provavelmente eles teriam feito um esforço para conseguir garantir ele antes. Não foi o caso, então me parece que o Mac Jones agrada ao front office dos Patriots. Se fala muito que o Mac Jones é um quarterback de sistema, né? Que pode ser principalmente pelo bom sistema de Alabama, lá, onde ele tinha várias peças e todo um sistema muito bem montado. Pode ser que seja verdade, mas um outro quarterback que passou muito tempo nos Patriots também foi acusado de ser quarterback de sistema. Estou falando do Tom Brady, então não estou comparando, por favor, não me entendam mal. Mas pode ser que o sistema dos Patriots também ajude o Mac Jones a ser dos melhores quarterbacks dessa classe aí daqui a um tempo. Se vai ser titular agora, se começa a temporada titular, acredito que não. O Bill Belichick já deu entrevista dizendo que o Cam Newton é o quarterback deles, então eu acho que eles vão começar dando uma chance pro Newton. Não, se as coisas não se encaixarem, se ele continuar no ritmo que foi a última temporada, aí inevitavelmente Mac Jones vai virar o titular dessa equipe. A gente falou já bastante do Mac Jones, então eu não vou me aprofundar muito. Inclusive fica o convite, né, sobre o podcast que fizemos sobre os quarterbacks. Lá a gente discutiu bastante. Inclusive também discutiu no último podcast antes do draft, né, o que poderia acontecer com os quarterbacks. Então, por lá a gente falou mais do Mac Jones. A segunda escolha dos Patriots, aí sim, aí a gente tem um trade-up, né? Os Patriots trocaram para subir no draft, eles mandaram 2 escolhas de quarta rodada, pagaram 2 escolhas de quarta rodada para pegar o Christian Barmore, um defensive tackle também de Alabama, né? A colega de equipe do Mac Jones. O Barmore ficou muito... Foi até uma surpresa para alguns analistas ele ter sobrado na segunda rodada. Muita gente colocava ele como um talento de primeira rodada, de top 32 ali. Acabou que não foi o caso e meio que caiu no colo, porque o draft dos Patriots, a gente vai ver depois, foi muito voltado para a defesa. Teve o Mac Jones, que era uma escolha óbvia na primeira rodada, né?
ele sobrando na 15ª posição, não tinha como não pegá-lo. Mas de resto, as principais escolhas, ou muitas das principais escolhas, foram voltadas para a defesa. E o Barmore faz parte disso. Lembrando que os Patriots perderam o Adam Butler, né, que também era um defensive lineman, e então o Barmore pode encaixar justamente nessa posição, né, no lugar dele no sistema defensivo do Belichick. Além disso, também na 3ª rodada veio o Ronnie Perkins, um defensive end, muito agressivo também, chamou muita atenção por isso. Outro talento que não se esperava ter caído da 2ª para a 3ª rodada, né? Se imaginava ele também ficando na 2ª rodada. Ele tem algumas questões, teve problema com drogas, né? Ele falhou um teste antidrogas no college e por isso foi suspenso de 6 jogos. Então isso provavelmente pode ter levantado algumas dúvidas no draft sobre ele. Mas de fato é um cara que se mostrou muito bem, muito, muito bom, a ponto de que, eu li inclusive várias análises disso, de que talvez, se fosse colocar no papel mesmo, esse era o momento para os Patriots terem pego um wide receiver, né? Que também eles foram feitas aquisições na off-season. Na off-season não, né? Na off-season também, um tempo atrás, no mercado de free agents. Aquisições foram feitas para o corpo de recebedores, mas ainda poderia ter pego um talento aí interessante para se juntar ao corpo. Mas o Belichick, vendo o Ronnie Perkins dando sopa na 96ª escolha geral, imagino que deve ter intrigado muito ele a ponto de dar prioridade. Ele provavelmente não vai ser titular, porque também no mercado de free agents veio o Kyle Van Noy e o Matt Judon, que devem ser os responsáveis pela vaga de defensive ends da titulares da equipe, mas com o tempo, né, com o desenvolvimento, ele vai ter bastante tempo para isso, pode ser que ele consiga bastante snaps e pode ser bem utilizado em algumas situações específicas. Depois disso, aí a gente já vai para a 4ª rodada, com a 120ª escolha geral, o Ramondre Stevenson, que é um running back. Ele não é desses running backs mais velozes que se tem, ele não era cotado entre os melhores da classe, inclusive, mas chama muita atenção a capacidade que ele tem de quebrar tackles, né? A gente vê os vídeos dele, ele é realmente muito forte, muito físico, e às vezes é difícil de ser parado. Se eu não me engano, ele inclusive não teve nenhum fumble no período de universitário dele, o que mostra também que ele tem mãos seguras. Não se desenvolveu ou não apresentou desenvolvimento como recebedor, ou seja, para ser utilizado em algumas situações um pouco mais diferentes. Então isso é algo para se observar, né, como ele pode ser utilizado. É claro que ele não vai ser o running back mais importante, tem outros nomes bons lá em New England, como o Damian Harris, o Sonny Michel e o James White. Então ele deve encorpar esse corpo de corredores da equipe para ser utilizado, por exemplo, em terceiras descidas ou em descidas curtas. Como ele é muito forte, ele pode conseguir ganhar jardas simplesmente por quebrar alguns tackles. Então isso é algo para a gente observar também a utilização dele. Aí depois, mais rápido, na 5ª rodada, veio o Cameron McGrone, que está lesionado. Inclusive o Belichick já disse que provavelmente ele não vai ser utilizado nessa temporada, mas pode no longo prazo se tornar uma peça interessante. Na rodada 6 veio um safety, o Joshua Bledsoe, de Missouri. Também na rodada 6 veio o William Sherman, o offensive lineman do Colorado. E daí na rodada 7, aí sim veio um wide receiver, o Trey Nixon, da UCF, é o que mesmo? Central Florida. Central Florida, Universidade de Central Florida. Então ele vai integrar o corpo de recebedores, obviamente vai precisar se desenvolver, né? Ninguém sai na 7ª rodada por nada. Então pode ser que tenha algum espaço, até porque o corpo de recebedores dos Patriots não é dos mais profundos, né? Tem alguns nomes bons, mas de resto são jogadores que poucos são utilizados, então ele pode ter uma oportunidade sim de virar 4ª, 5ª opção de repente. Muito bem, e agora passando para o outro lado, né? Assim, outro lado
da costa americana. Agora a gente fala a respeito do San Francisco 49ers. Né? O San Francisco 49ers tinha também a escolha número 3, que pagaram bastante alto, né, para essa escolha número 3 com os Dolphins, e os Dolphins também depois, agora não lembro certinho os termos das várias trocas, mas a obviedade era do quarterback e era muito especulado qual quarterback seria. Eu vi uma entrevista do Kyle Shanahan que ele dizia que ele queria um quarterback, não queria mais nada também, né? Queria um quarterback que passasse como o Drew Brees e corresse como o Lamar Jackson. E nos tapes, o Trey Lance, ele tinha essa capacidade, um braço muito forte, todo aquele atleticismo que a gente já ouviu, tudo aquilo que a gente destacou no nosso podcast anterior. Essa grande questão que paira sobre ele é porque é um dos quarterbacks mais difíceis de realmente ter um scout completo, de poder se analisar, de poder prever o que quer que seja. Né? E aqui a gente não está negando inteligência, habilidade, tudo isso foi aquilo que ele mostrou. Mas até onde ele pode chegar, essa é a grande dúvida, e foi isso que o San Francisco 49ers resolveu apostar, num cara que daria algo de novo. E realmente intriga um cara com tanta capacidade, com tantas possibilidades no esquema de ataque do Kyle Shanahan. Né? Coisa que talvez o Mac Jones seria um quarterback muito mais um Garoppolo bem melhorado, né? No sentido de precisão de passe, presença dentro do pocket, e não mais do que isso, é o básico. Na segunda escolha, né, ainda essa foi a primeira escolha geral do San Francisco 49ers, a terceira geral do draft, né? E na segunda rodada, a escolha número 48, foi o Aaron Banks, o guard de Notre Dame. Ele pode ter sido aí uma escolha um pouco que assuste, né? Não que assuste, mas talvez tivessem outros guards ou outros inside offensive linemen melhores até do que ele na função. Tem o Yak Davis, né, que era muito bem cotado também, um dos inside OLs também falados, mas de qualquer forma o Aaron Banks foi escolhido e é importante que se enderece essa posição à linha ofensiva. Depois, né, nós temos o running back Trey Sermon, de Ohio State, que vem dar mais um pouco de ânimo para a linha, quer dizer, para as corridas do San Francisco 49ers, coisa que precisava também San Francisco 49ers, que perdeu running backs nessa free agency. Bom, de modo geral, a equipe, eu vejo assim, o draft do San Francisco 49ers passa muito pela evolução que o Trey Lance vai ter. Se de fato tudo aquilo que o San Francisco 49ers resolveu apostar para tê-lo vai se concretizar, né, e vai se cumprir. Eu acho que é muito mais nessa aposta que Kyle Shanahan e companhia resolveram colocar esse voto de confiança para o menino Trey Lance. Vejo com bons olhos? Sim, vejo sim que tem muito mais possibilidade, e até as previsões, as casas de apostas já colocam as chances do San Francisco 49ers em realmente surpreender e ser contender ao título uma coisa real. E depois disso, também adições esporádicas, 2 cornerbacks, mais um safety, mais um running back, né, o Elijah Mitchell. O Elijah Mitchell eu já não vejo que vai chegar para jogar, que vai entrar no comitê de running backs, talvez mais um cara para practice squad, né, de início. Mas, de qualquer forma, o San Francisco 49ers perdeu 2 running backs, agora eu não me lembro quais eram os nomes precisamente, até botei no meu texto que vai sair essa semana lá no nosso site, mas... O Tevin Coleman e eu acho que o Jedrick Wilson. Eu acho que eu acho que o Tevin Coleman agora eu lembrei, mas o outro eu não vou lembrar, mas endereçou, então... o San Francisco 49ers foi naquilo que também pedia, né? Nada muito mais de surpreendente. De modo geral, se eu pudesse dar uma nota aí para esse draft, sei lá, um B-, né? Como os sites americanos gostam de colocar por letras, né? B+, A+, enfim. Um B-. Foi ok, né? Mas é porque ainda passa muito por não ter aquela certeza, né? Por essa aposta alta que foi o Trey Lance e por ter sido uma terceira escolha, né? Eles terem mexido tanto para escolher um quarterback. Buenas, falamos bastante. Agora, Chicago Bears... Só uma rápida análise, aproveitando já que se comentou também,
Eu talvez tenha gostado mais do que a maioria do draft dos Niners, porque para mim faz mais sentido eles investirem uma terceira escolha geral no Trey Lance do que no Mac Jones, como muitos apontavam. Ok, ele não é um cara que não está pronto ainda, mas faz sentido porque você tem o Jimmy Garoppolo, que é um cara ok, que deve ser titular essa temporada, enquanto que o Shanahan vai trabalhando o Trey Lance. E aquilo que a gente comentava, né, que eu havia comentado no podcast passado, retrasado na verdade, que o Trey Lance, dependendo do time que ele chegasse, por exemplo, no Niners, ele se daria muito, muito bem porque não teria aquela obrigação de jogar agora, já ter um treinador capaz de lapidá-lo, de orientá-lo da melhor forma, e ele tem tudo para dar certo agora a longo prazo. Ainda vai demorar um certo tempo, acho que uns 2 anos, para a gente ver realmente a capacidade do Trey Lance, e além disso também uma boa aposta no Trey Sermon, que é um cara que vai dar bastante solidez para esse grupo de running backs. Claro que o Mostert continua sendo o running back principal, mas algumas opções interessantes do draft do Niners. Claro que tem times que foram melhor. É isso. Então, para não deixar no ar, né, falei e depois não disse, tô confirmando aqui certinho quais são. Foi o Tevin Coleman e o Jerry McKinnon, né? Os dois. O McKinnon, quase aí. Os dois running backs que saíram. Então, eles endereçaram agora com o Trey Sermon e com o Elijah Mitchell. Sobre a linha, né, eles renovaram com o Trent Williams, deram uma paulada de 6 anos para o Trent Williams na Free Agents, e também faz sentido continuar reforçando, né, com esse guard que eu mencionei, o Aaron Banks. Falando de outro time que fez uma jogada ousada para colocar um quarterback dentro dos seus domínios, aí sim, né, é mais um draft que parece como um lampejo de esperança naquilo que poderia ter sido uma temporada já fadada ao fracasso. Foi uma das coisas que coloquei no meu texto de resumões, né, resumões, sobre o Chicago Bears. Parecia uma equipe meio sem direção, atirando para todo lado, mas sem saber para onde ir. E sobrando Justin Fields na 11ª escolha, não tinha como deixar passar, já que outros times deixaram. O draft dos Bears é basicamente resumido nas 2 primeiras escolhas. É isso que importa. E também aproveitaria para dizer que foi um draft muito ousado. Talvez o mais ousado de todos, porque realmente os Bears fizeram o que tinha que ser feito depois de várias falhas que tiveram. Né? Por exemplo, há 4 anos atrás, quando selecionaram o Trubisky, né? Deram quase tudo para selecionar o Trubisky, acabou não dando certo, como a gente sabe toda a história. E agora sim, o Justin Fields foi caindo surpreendentemente no draft, passou por várias equipes, Panthers, Broncos, até cair a 11ª escolha geral, e aí os Bears deram um trade-up, trocando com o Giants, pagaram até um pouco caro, né? A primeira escolha desse ano, mais a primeira escolha do ano que vem, e outras escolhas menores que eu não lembro agora, mas acho que tudo vale a pena se realmente o Justin Fields se tornar aquilo que a gente projeta, né? Que ele tem o potencial de ser, porque talvez, acho que todo torcedor do Bears ficou feliz com essa decisão. Foi realmente uma decisão muito acertada em subir, em ousar trocar pelo Justin Fields, porque é um cara que talvez tem potencial para ser o melhor quarterback da história da franquia. E o Bears é um dos times mais tradicionais. Ele tem mais de 100 anos, 100 anos de existência, e talvez ele seja o melhor quarterback da história dos Bears. Pelo menos tem potencial para isso. Sem ser muito repetitivo, a gente falou bastante já sobre os quarterbacks no podcast sobre os quarterbacks há 2 semanas atrás. Mas o Fields é um cara muito completo, né? Porque ele pode passar com muita qualidade, ele pode correr também, não tem problemas em sair correndo com a bola. Um cara com precisão, tem versatilidade. Um pequeno problema em leitura de jogo, às vezes o processamento mental dele é um pouco mais demorado, mas é o que pode ser aperfeiçoado. E agora ele chega no Chicago Bears, que estava carente de uma nova esperança, como já foi dito pelo Jonas. Um time com um ataque bem medíocre, né? Foi um dos piores ataques das últimas temporadas. Eu acho que, se não me engano, o 25º, né, no rating ofensivo na temporada passada. Além dele, então, na segunda rodada, os Bears novamente fizeram uma troca, né, para subir no draft, para selecionar o offensive tackle Tevin Jenkins, de Oklahoma State. Ele que era um cara cotado para a primeira rodada, ele tinha notas de primeira rodada, acabou caindo, e aí os Bears não deram outra, precisavam sim de um reforço para a linha ofensiva, e o Tevin Jenkins deve ser o left tackle, pode jogar tanto como right tackle como left tackle, mas imagino até que ele, pela qualidade dele, ele vai chegar para jogar para o lado esquerdo, sendo o principal protetor do Justin Fields, porque é isso aí, né? Não adianta só trazer o seu franchise quarterback se você não dá proteção a ele. E agora sim, a OL dos Bears fica muito mais sólida com essa aquisição,
E o ataque também um pouco mais versátil, porque ele também ajuda bastante no jogo corrido. Foi isso que ele fez lá em Oklahoma State, potencializando corridas dos running backs. E para além desses dois nomes, como eu havia dito, são os mais importantes. Além disso, também alguns valores interessantes seriam na quinta rodada, então, com as duas trades, né, para subir no draft pelo Justin Fields e pelo Taylor Jenkins, os Bears só tiveram duas escolhas no top 150. E aí o terceiro jogador selecionado foi lá apenas no quinto round, o Larry Borom, outro offensive tackle de Missouri, que é um cara também com certa experiência no college, jogou bem até numa universidade que não foi tão reconhecida, né? O Missouri não teve uma campanha tão boa assim na última temporada, mas mesmo assim um cara que para dar profundidade para a linha ofensiva. Além deles também eu destacaria o wide receiver Dez Nilsson de North Carolina, que saiu na sexta rodada, um cara bastante experiente também, teve bons números lá em North Carolina, boa produção, um cara resistente, veloz, que deve ser uma boa opção para esse corpo de recebedores dos Bears, que não é tão profundo. Vai se juntar então ao Allen Robinson, ao Anthony Miller e outros jogadores, mais uma opção para dar profundidade, mas não vai ter um impacto tão grande. E a última menção, o cornerback Thomas Graham Jr. de Oregon, um cara que também caiu bastante para a sexta rodada, não se esperava que ele saísse tão tarde, que foi titular em 3 anos jogando em Oregon, um cara com bastante experiência, vai muito bem na cobertura do passe, que é uma opção até interessante também para ser banco, né, para ser um cara de rotação aí na secundária dos Bears, que perdeu bastante jogadores na defesa. O draft foi bastante centrado no ataque, talvez carecesse um pouco mais de reforço na defesa, mas como um todo, pelo Justin Fields e uma nova esperança, eu acho que o draft dos Bears foi bem positivo. É isso. Eu peço também desculpa aí pros caros amigos que estão ouvindo. Não sei se até mesmo que eu desliguei minha câmera aqui, porque do nada me deu uma crise de alergia tão grande, mas tão grande. Quem tá me vendo no vídeo deve estar percebendo que tá com o nariz meio vermelhão, os olhos meio vermelho. Quem tá me ouvindo deve ter percebido que minha voz tá um pouquinho fanha, mas vamos daí, né? Assim, o Talk Tackle tem que continuar, o podcast tem que continuar, porque temos um time que também mandou muito bem, um time que, nas minhas previsões, Detroit Lions, precisava de wide receiver, né? Precisava desesperadamente de wide receiver. Perdeu o Kenny Golladay, perdeu o Marvin Jones, o Daniel Amendola, os 3 principais, né, receivers nessa free agents. E ainda recebeu o Goff numa troca. Perdeu o Matthew Stafford e ainda recebeu o Goff, que precisa de caras bons para receber. Mas não foi isso que os Lions fizeram no seu draft. Respeito, porque nem por isso eles foram ruins. Muito pelo contrário, eles pegaram o offensive tackle, que também era assim, top 10, óbvio. Se forçasse até um top 5, mas sobrou, e eles não poderiam deixar passar o Penei Sewell de Oregon, que foi também uma das melhores das linhas ofensivas do college, muito por conta dele, né? O João também pontuou quando ele falou nos textos dele a respeito dos OLs, muito por conta desse cara aqui, desse offensive tackle, o Penei Sewell, quando o cara permite uma pressão só, né? Um sec em tantos mais de 1.300 snaps, é porque realmente ele é muito sólido. E a gente compartilhou, chegou até a compartilhar no feed do Tocuiteco, a alegria do draft room do Lions quando eles conseguiram escolher esse cara. Né, o General Manager, geral, muito feliz, né, comemorando demais, até esqueceram das regras de distanciamento, se abraçando, se batendo, porque empolga, né, ter escolhido um cara como o Penei Sewell, porque sim, né, precisa proteger o seu quarterback, precisa proteger bem o Jared Goff, e eles pegaram aí um cara que todos colocam com um futuro brilhante na NFL. Então realmente empolga, uma escolha muito boa. E logo de cara, também um outro defensive lineman endereçaram as duas próximas escolhas na rodada 2 e na rodada 3 para a DL. Né? O Levi Onwuzurike, né? Que também era um dos melhores jogadores disponíveis da Universidade de Washington, e logo em seguida o Alien McNeil, não tão logo em seguida assim, né? Foi lá na terceira escolha. A gente está falando da escolha 41 do Levi Onwuzurike, e a 72 do Alien McNeil. Mas mesmo assim, são dois respiros para a DL, para fazerem aí parceria com o Dan Campbell também, para fortalecer bem essa linha defensiva, que foi uma daquelas que mais cedeu pontos
na temporada passada, e o ataque também foi um dos que menos pontuou. Então, de modo geral, os Lions precisam de muita coisa. Não resolveu tudo no draft. Não resolveu tudo no draft. Não pegou um só receiver, e aqui meu destaque vai justamente para ele, o Amon-Ra St. Brown, que além do nome muito bacana, circulou o vídeo dele quando ele não foi escolhido no primeiro dia, ele treinando, né, durante a noite, no final de semana do draft mesmo, ele treinando com os amigos dele ali. Imagino que seja mais midiático mesmo, para mostrar que ele está pronto, que ele tem essa vontade mesmo de jogar, que se considerava um cara de primeira escolha. E então, foi aí a escolha 112, na quarta rodada, o Amon-Ra, que tem esse nome justamente por conta, acho que do deus egípcio, né? Da Universidade de USC, a USC, né? A Universidade de Santa Catarina, para os mais íntimos. Brincadeira. Do South California, né? Mas enfim, é South California ou South Carolina? Tem que ver certinho. Califórnia mesmo. Então, o Detroit Lions mandaram bem, né? Ainda faltam muitas coisas a serem mexidas e colocadas, principalmente essa que eu digo dos wide receivers, porque agora com a Amon-Ra, quem mais tem lá, né? Mas como todos reforçam, receiver é uma escolha que você pode encontrar bons prospectos, até apostas boas em calouros que não foram draftados, ou em escolhas futuras, ou depois na free agency. Mas, quando a gente está falando dos jogadores pesadãos, que a oferta depois é baixa, você tem que ter uma atenção toda especial. E foi isso que os Lions fizeram, não deixaram passar. E estão aí nos nossos melhores drafts de 2021. Alguma consideração de merchan? Sobre os Lions, é realmente um dos times mais precários, um dos elencos mais precários da NFL atual. Não vão fazer muita coisa esse ano e realmente teve um draft muito positivo, mas realmente aqui precisava de todas as posições. Eu li um negócio, acho que não lembro qual foi o portal que eu li, mas os Lions, as necessidades dos Lions são praticamente qualquer posição onde bate o sol, né? Porque realmente não tinha nenhuma posição assim onde, não, eles estão bem realmente nessa posição. E agora fizeram um bom draft, porque acharam alguns jogadores steals, vamos dizer assim, né? Porque realmente caíram mais do que esperado. Por exemplo, o Penny Sell na 7, não era esperado, imagino que saísse para os Bengals ou para os Dolphins. Caiu no colo dos Lions, que precisavam sim de reforço para a linha ofensiva, que agora sim fica muito mais consistente para dar proteção a Jared Goff. Não tem receivers, como o Jonas já comentou. O Amon-Ra St. Brown é uma boa opção, mas não vai ser a solução, né? Não é a salvação da equipe dos Lions, que, para se ter noção, os principais recebedores são o Breshad Perriman e o Tyrell Williams. Nenhum deles é um cara que vai brilhar os olhos, então realmente uma temporada ofensivamente bem fraca para os Lions, mas um último destaque no lado defensivo da bola. Gostei muito também da escolha do Ifeatu Melifonwu, um dos melhores nomes desse draft, ele que é um prospecto, agora me fugiu, um prospecto de Syracuse, mas foi muito bem, um cara atlético demais, é um dos melhores corners fisicamente falando dessa classe, um prospecto top 10 na posição, um cara muito ágil, vai bem na cobertura, acompanha o marcador, não deixa ele se espaçar. E a gente lembra que os Lions selecionaram o Jeff Okudah, o melhor cornerback no último draft, mas mesmo assim não era uma posição assim que estava preenchida, porque além do Okudah, quem que seria outro jogador? Trouxeram agora o Quinton Dunbar e também tem o Amani Oruwariye, que não é uma opção assim muito confiável. Então eu acho que em pouco tempo o Melifonwu pode se tornar o cornerback número 2 dos Lions. Então também foi um cara que não imaginava que fosse cair para a quarta rodada. Imaginei que ele saísse ainda no segundo dia do draft, lá pela metade da terceira rodada, final da terceira rodada. Acabou caindo no colo dos Lions. Então escolhas bem acertadas, mas ainda falta muito para os Lions voltarem a ser competitivos. Para quem é torcedor dos Lions, comenta aí, né? Mas pelo menos fique feliz que o Brad Holmes, né? Ele fez um serviço decente já no seu primeiro draft, né? No seu primeiro serviço seu primeiro draft como general manager dos Lions. Buenas. Agora vamos rapidinho para o nosso momento merchan, até porque já estendemos bastante o nosso primeiro bloco. Primeiro de tudo, siga lá a gente. Vou inverter aqui um pouquinho. Siga a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram, @Tocoiteco, no nosso Facebook, facebook.com/Tocoiteco também. Você pode escrever Tocoiteco aonde você quiser, porque a gente é exclusivo, tá? Assim, só existe a gente. Isso aqui é muito bonito de ser dito, mas se você colocar no Google Tocoiteco, você vai ver tudo isso que eu tô falando. A nossa newsletter, tocoiteco.substack.com.
O nosso podcast, esse podcast que você está ouvindo, você pode, enfim, ouvir ou assistir onde você quiser. No YouTube, a gente não chegou no Reddit ainda, não sei nem como que mexe, mas daqui a pouco a gente chega no Reddit também. Você pode chegar no Deezer, no Amazon Music, enfim, faça a festa. E claro, né, um dos nossos queridinhos, o nosso site, com muito conteúdo, né? A gente fez uma mega cobertura do draft, uma mega cobertura das divisões, de cada um dos times, e agora vai vir mais texto futuramente, falando um pouco mais de previsões mesmo da NFL, mais próximo, né, do início da temporada. Enfim, tem uma programação muito bacana para vocês acompanharem no nosso site tocoiteco.com. E se você Jonas, tiver... Diga aí. vai ter série também para iniciantes da NFL, né? Agora, Isso. passado o draft, a gente vai. Aliás, né, também momento reunião ao vivo. Já recebi textos, né? Já recebi Ah, textos maravilha. dos nossos colaboradores, né? E isso é uma das coisas mais legais. Se você que estiver ouvindo, assistindo, tem interesse em escrever, em se aventurar nessa parte esportiva, seja para NBA, seja para NFL, entre em contato com a gente, porque a gente está de portas abertas. E, por exemplo, essa série para iniciantes é um exemplo disso. A gente está contando aí com parceiros nossos para nos ajudar nesse tutorial, nesse manual de como começar a assistir o futebol americano. E, por fim, se você estiver no YouTube, dá o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você não está no YouTube, isso é um absurdo, corra lá e faça as mesmas coisas. Dá like, se inscreve e ative as notificações. Feito isso, a gente vai ficar muito feliz, a gente agradece demais a sua colaboração. Beijo na alma, e agora a gente vai para o nosso segundo bloco, começando com Cleveland Browns. Que coisa maravilhosa, né? A gente poder olhar para o Cleveland Browns e pensar, poxa, a coisa está acontecendo e não é sorte, não é uma temporada que deu certo, é um trabalho que foi bem construído. Como eu quero um dia olhar pro Giants e falar que tá dando certo, cara. Ou olhar também pro Jets e poder testemunhar que os Jets vão ser um time competitivo. Coisa que os Browns agora são e fizeram um bom draft também, não é, Juan? Tá desativado o microfone, eu acho. Só confere aí. Tá mesmo, olha que maravilha. Tá com o meu fone desligado. Nice. E foi realmente um excelente draft. Foi um excelente draft. Assim, foi meio unânime entre as análises, entre os textos que eu li, os de pessoal que realmente acompanhou o draft o ano inteiro. Foi muito elogiado o draft dos Browns, e o mais interessante é que eles não têm exatamente uma necessidade gigante. Porque, assim, o elenco é muito completo. O elenco dos Browns é realmente muito completo. Claro, tem a questão das jardas aéreas defensivas, por exemplo. Aqui eles foram o 11º time que mais cedeu jarda aérea na última temporada. O que não é legal, né? Tá em 11º lugar negativo para um time que briga por título, ou que deveria estar brigando pelo título da conferência, não é legal. Então o que eles fizeram? Reforçaram o setor. Perfeito. A primeira escolha deles foi a 26ª geral, foi no Greg Nilsson, um cornerback de Northwestern, lá do noroeste, né, dos Estados Unidos. Um cara que vai ajudar muito no elenco, no grupo de cornerbacks, inclusive era cotado como um top 20 por muita gente, então é considerado também uma steal pegar ele na 26ª. Lembrando que o grupo de corners dos Browns já é muito bom, né? Eles têm o Troy Hill, que chegou agora na agência livre. Eles vão contar com a volta do Greedy Williams, que estava lesionado na última temporada. E também tem o Pro Bowler, o Denzel Ward. Então é um grupo muito robusto de cornerbacks, onde o Greg Nilsson II vai ajudar, mas não sei se já chega como titular. Talvez sim, talvez não. Vamos depender. Mas é importante ter um elenco robusto, porque a gente já viu que as lesões acontecem e não dá para ficar na mão em relação a isso. Após ele, né, esse excelente reforço defensivo para os Browns, veio um outro jogador de defesa, esse também uma steal muito grande, o Jeremiah Owusu-Koramoah, ou o Jock, né, para os mais íntimos. Eu vou chamar ele assim para não perder 5 minutos toda vez que eu for falar o nome, que é um inside linebacker de Notre Dame, é um jogador também cotado para a primeira rodada, que eu inclusive vi ele sendo especulado justamente nos Browns, né? Quando fechou o primeiro dia, muita gente falando que os Browns poderiam pegar ele, subindo justamente, né? Porque já havia o interesse da franquia em contar com ele.
E realmente era dos melhores disponíveis ali no segundo dia, quando começou o draft. E os Browns subiram. Não lembro exatamente o que eles mandaram para pegar o Joke, mas eles subiram e conseguiram pegar ele na 52ª posição também. Uma escolha bem alta para o que o Joke pode contribuir. É um inside linebacker que ajuda muito no jogo aéreo, né? Os highlights dele são todos defendendo passes. Ele pode melhorar bloqueando mais à frente na linha de defesa, né? Ajudando um pouco mais na pressão ao quarterback. Mas hoje em dia, né? Hoje, pelo que a gente tem de informação da universidade lá do college, é que ele realmente é um bom defensor na defesa aérea, né? Um cara que cobre passes muito bem. Juntando ele e o Nilsson, né, as duas primeiras escolhas dos Browns, mostram um grau de defesa muito melhor do que a gente já viu na última temporada. Né? Pelo menos o elenco está muito mais bem reforçado e a gente pode ver, sim, inclusive vi gente falando que os Browns podem se tornar uma das melhores defesas da NFL nessa temporada, pelos reforços que teve na Free Agency e também pelo bom draft que fizeram Já defensivamente. Oi? Já é. Eu tô falando na prática, né? Tipo, Sim, mas para mim, eu coloco minha mão no fogo por cima aí dos Browns, essa defesa, porque quanto ao Jeremiah Owusu-Koramoah, sei lá como for a pronúncia dele, mas... Jock. Não é Jock também, né? Seria J.O.K. tá de sacanagem. Porque é inglês. Mas ele caiu bastante realmente, porque é um prospecto assim, metade do primeiro round. Ele caiu para que escolha 52, se não me engano. 52. Depois ninguém entendia o porquê ele tá caindo, assim, porque era um prospecto certo de primeira rodada, mas depois foi descoberto então que teve alguns reportes dizendo que ele tem algum problema no coração, que a gente não sabe qual que é exatamente a gravidade, mas foi reportado que tem um heart issue, não sabe exatamente se é algo mais sério, se é algum probleminha, mas as franquias, sabendo disso, ficaram um pouco assustadas, deixaram ele cair, e aí os Browns, que já tinham ele em vista na primeira rodada, como o Rua disse, aproveitaram que ele estava disponível lá na segunda rodada, metade da segunda rodada, e tentaram, vamos lá, vamos tentar. Vai que, né? Foram no risco e eu concordo muito, cara. Eu acho que a defesa dos... Só falando rapidamente aqui, porque o tempo está estourando, mas olha só, na linha defensiva tem o Myles Garrett e o Javion Clowney, que também chegou agora na Free Agents. Aí no grupo de linebacks, por exemplo, além do Koramoah, tem o Anthony Walker, tem o Sione Takitaki, que também é um nome até bem sólido. E aí na secundária, olha só, além do Nilsson, do Denzel Ward e do Grady Williams, que todos eles são jogadores jovens, né? O mais recente deles, então, quer dizer, o Denzel Ward é de 2018, né? Do draft de 2018, o Grady Williams 2019 e agora o Nilsson 2021, todos jovens. E os safeties são o Grant Delpit, melhor safety talvez da última classe, e também o John Johnson, que veio lá dos Rams, um ótimo safety, que teve uma temporada espetacular em 2020. Então esse time, pelo menos a defesa, tá muito fechadinha. Não tem um buraco assim. E o ataque também tem várias peças com qualidade, então de fato os Browns eu acho que dão um passo a mais agora nessa temporada. Isso. E se a gente está falando de defesa, vamos falar do ataque também. Também algumas projeções falavam de uma primeira escolha geral. Primeira escolha geral não. Da primeira escolha dos Browns ser um recebedor para ser essa terceira via do ataque, né? Que o ataque com o Jarvis Landry e o Odell Beckham Jr. já é muito boa, então seria um terceiro nome para formar aí um trio estelar realmente. Mas não foi o caso. Os Browns optaram por reforçar a defesa e na 91ª escolha geral, ainda na segunda rodada, veio o Anthony Schwartz, de Auburn, que é considerado o recebedor mais rápido da classe. Então ele precisa melhorar na recepção, ele tem algumas questões com rotas, enfim, mas um cara veloz é sempre uma arma interessante. E como existe, digamos assim, esse gap do segundo recebedor por terceiro, ele pode muito bem se tornar essa terceira peça do ataque dos Browns, né? Lembrando que também o Odell Beckham Jr. sofre com lesões, então é um cara que não se tem certeza que ele vai estar disponível por toda a temporada, dado o histórico dele, principalmente levando em consideração a última temporada. E na quarta rodada eu gostaria de destacar também o James Hudson, um offensive tackle de Cincinnati. É um cara que pode agregar principalmente porque o Kendall Lamm, que era o offensive tackle reserva lá em Cleveland, saiu na free agency, então
era um espaço que alguém precisava ocupar, então o James Hudson deve ser então o reserva imediato para essa linha ofensiva dos Browns. Acho que o de mais importante era isso. De novo, os Browns se reforçaram muito bem na defesa. Agora, como a gente já comentou, provavelmente tem uma das melhores defesas da NFL. E o ataque também reforçou com algumas coisas pontuais que podem fazer diferença lá na frente. Bom, agora falando do Los Angeles Chargers. Gente, assim, acho que de todos, o dos Chargers é o que mais me empolga, porque, assim, dos que eu falei, tá? Todos os que eu falei. É um dos que mais me empolgam, porque a equipe dos Chargers, eles foram, sem muito apavoro, eles pegaram muitas peças que poderiam ter saído antes com muita facilidade. A gente está falando aqui do primeiro, o Rashawn Slater, né, o tackle era uma das deficiências, uma das necessidades claras dos Chargers, principalmente na parte esquerda, para cobrir o lado cego do Herbert. E eles pegaram, na 13ª escolha geral, lá no primeiro round, o Rashawn Slater. Eu cheguei a twittar na hora que começou, na hora que ele foi escolhido, né, que mostrou lá os highlights dele, né, no momento da escolha, a facilidade com que ele dominava o Chase Young, né, nos tempos de college, é realmente uma coisa impressionante. O Chase Young também que foi... É o Chase Young, né? A gente falou muito dele, também foi o jogador defensivo, o calouro defensivo do ano passado, enfim. Mas é um tackle que tem essa habilidade, esse atleticismo para parar balas, né? Para parar uns canhões de pass rushers. Então, eles conseguiram pegar também outro jogador lá do Noroeste, né? De Northwestern. E essa foi o primeiro ponto alto. O segundo, o Asante Samuel, que também é outro cornerback, esse aqui, de Florida State, que, dentre tantos outros, ele poderia ter sido escolhido antes. E os Chargers foram muito bem e não precisar se apavorar. A gente tinha o Patrick Surtain, né, que foi o primeiro escolhido pelo Broncos, né, depois... tivemos, depois do Surtain, meio que uma enxurradinha, né? Na verdade, o primeiro foi o Jaycee Horn pelos Panthers. Exatamente. O Jaycee Horn, depois o Patrick Surtain. E aí, logo depois, acho que teve o Caleb Farley, né? O Caleb Farley e o Greg Newsome. Alguns até botavam o Newsome um pouco depois, enfim. No final das contas, é isso que fica forte para os Chargers. Eles aproveitaram do Asante Samuel, que era um prospecto muito forte, que era um prospecto bem colocado, para escolher lá na segunda rodada, né, na 47ª. Então, de certa forma, é um steal, sim, para a equipe dos Chargers, que agora reforçam bastante. E ele pode ter um baita de um potencial, se a gente for parar para pensar agora na defesa em que ele vai estar, enfim, com o Staley, que veio o coordenador defensivo dos Rams, agora é o técnico principal dos Chargers, mentalidade totalmente defensiva, pode ser muito bem aproveitado. E para fechar, o Josh Palmer, wide receiver de Tennessee, lá na 3ª escolha. Josh Palmer também é outro wide receiver que ficou meio fora dos holofotes, mas ele teve ali uma produção muito segura, quando ele tinha que correr contra o Patrick Surtain, né? Quando um dos defensores era o Patrick Surtain, nas épocas de college, ele conseguia correr boas rotas em cima do Surtain, que sempre era colocado para defender os melhores receivers. E agora, junto com o Keenan Allen e com o Mike Williams, pode ser um legítimo terceiro wide receiver na equipe dos Chargers. Então, mais um alvo para o menino Herbert. Bom, acho que ficamos por aqui, né? Depois tem vários outros running backs. Ficamos por aqui nos Chargers, tá? Não ficamos por aqui no podcast, porque nós vamos finalizar agora com a equipe do Atlanta Falcons, que também precisava de uma luz, né, no fim do túnel, que veio primeiro com Kyle Pitts. Diga aí, Jonathan, por que foi bom o draft dos Falcons? Olha, vou tentar ser bem sucinto. Kyle Pitts, para muitos, considerado o melhor prospecto não quarterback desse draft. Eu colocaria ele brigando aí com o Penny Sewell também. Acho que os dois são bem equilibrados assim. Mas o Kyle Pitts, como tight end, é um prospecto único.
apareça, sei lá, não sei de quanto em quanto tempo na NFL, porque realmente é um cara muito versátil. Muitos colocam ele como uma mistura de Travis Kelce com o Darren Waller dos Raiders, e realmente o cara com baita potencial. Mais uma arma para esse ataque dos Falcons que cada vez fica mais assustador. O problema é a defesa, mas isso a gente pode comentar em outra situação. Mas o ataque realmente monstruoso, porque o Matt Ryan tem mais talvez a última chance da carreira dele de produzir em alto nível e levar os Falcons para a pós-temporada, porque tem Julio Jones, Calvin Ridley, Kyle Pitts como opções para. Além disso, tem o Russell Gage, outros jogadores, só prospectos de primeira rodada no draft. Só os caras badalados, e aí? Perdeu, no caso, os running backs, né? Essa é uma questão que vai ter que ser resolvida, se vai ser de fato o Mike Davis, o running back principal. Talvez eu até imaginava que os Falcons fossem atrás de um running back nesse draft, o que não aconteceu, mas ainda tem tempo agora, até o começo da temporada, para tentar buscar mais alguém. Falando então do Kyle Pitts, é um cara fenomenal, um ótimo recebedor, ele consegue se projetar, o corpo dele é grande, ele é muito mais forte do que cornerbacks, para tentar na marcação, muito mais ágil, veloz do que linebackers e safeties, ou seja, ele leva vantagem contra qualquer defensor praticamente, por isso que ele foi assim tão imparável e produziu em alto nível lá na Flórida. Na segunda rodada, então, os Falcons foram de safety, né, o Richie Grant de Central Florida, um bom prospecto, a gente colocou ele também no nosso top 5, como o segundo melhor prospecto, algumas dúvidas, alguns não colocam ele, colocam um pouco mais abaixo, mas mesmo assim, um nome muito interessante, um cara já experiente, que chega praticamente pronto para a NFL. Então, e a secundária era uma das maiores necessidades dos Falcons, né? Tanto safety quanto cornerback, porque perderam vários jogadores. Por exemplo, no safety saiu o Keanu Neal, que era a principal referência da equipe na posição, e agora então chega o Richie Grant para ser com certeza um cara bastante utilizado já na sua primeira temporada. Terceira rodada, então, foram de jogador de linha ofensiva, o Jalen Mayfield, de Michigan, um cara que não está tão pronto assim, mas mesmo assim um prospecto que muitos colocavam até sendo na segunda rodada, e ele acabou sendo no início da terceira, um valor até aceitável por ele. Ainda tem algumas coisas para evoluir, mas era talvez o jogador que faltava na linha ofensiva dos Falcons, que não tem uma OL ruim, longe disso, mas imagino que o Jalen Mayfield deve jogar mais como um guard, possivelmente, porque é essa carência, né? Um left guard, a única posição que a OL não tem um titular já meio que definido para essa temporada, então imagino que o Jalen Mayfield deve entrar ali. Além desses, então, esses eram os mais badalados, mas eu também destacaria talvez o cornerback, o Darren Hall, que veio de San Diego State, uma universidade pouquíssimo falada, mas um cara que teve também uma boa produção, jogou muito bem lá. E como eu disse, secundária era uma necessidade, então ele chega com certeza para dar mais profundidade, mais espaço. Além dele também, lá na quinta rodada, buscaram o Avery Williams de Boise State, dos jogadores que também pode ter bastante snaps já na primeira temporada, porque os corners, além do A.J. Terror, escolha de primeira rodada no último draft, em 2020, que é um dos titulares, o outro titular seria o Kendall Sheffield, que é um cara ok, assim, aceitável, mas não mais do que isso. Então, um deles pode ter mais espaço. Por exemplo, imagino que o Darren Hall tem potencial para talvez se tornar um titular, tá, jogar como um slot corner na equipe dos Falcons, mas jogadores que vão ter bastante espaço nesse time dos Falcons, mas com certeza o que mais chama atenção é o Kyle Pitts, para tornar esse ataque de Atlanta ainda mais letal. Mas como eu já disse antes, será que a defesa vai dar conta ou vai abrir as pernas como na temporada passada e acabar sendo a pior em jardagem? Então não adianta o ataque fazer 30, 40 pontos, se a defesa também vai tomar isso. Mas falando do draft, saldo positivo para a equipe de Atlanta, que mostra mais uma vez que pode ser competitiva nessa temporada. E vai precisar ser muito competitivo, porque se agora, como por muito tempo foi uma segunda força dentro da NFC Sul, provavelmente é uma terceira força e vai ter que penar, né? Agora, desculpa até o trocadilho, os Falcons vão ter que penar para conseguir uma pós-temporada, né? Eu vejo como uma divisão aberta em certa medida, sim, né? Com os Bucks, com os Saints, com os Panthers e agora com os Falcons. Até porque os Saints deram uma piorada, né? Exato. Bem grande em relação à última temporada, e a gente vai comentar sobre eles na semana que vem, quando a gente vai falar sobre os piores drafts, porque o draft de Nova Orleans foi bem questionável. Essa é a palavra. Pouco inspirador. Juan Grins, né? Você que agora está com essa coisa maravilhosa aí, essa ring light, realmente para mostrar toda a sua face bonita para nós. Alguma última consideração? Um beijo, um abraço, o Patriots vai, como é que é? Cara,
Então, eu acho que as coisas melhoraram bastante, assim, pra todos esses times, na real, né? A gente já falou, acho que a situação melhorou muito em proporções diferentes, é verdade. A gente tem, por exemplo, equipes como o Browns, que já tinha um encaixe muito bom e conseguiram se reforçar ainda mais. Os Bears, que podem mudar de patamar tendo um quarterback. Os Niners, que também tiveram uma temporada retrasada muito boa. A temporada passada bem afetada pelas lesões, né? Foi uma temporada bem atípica lá em São Francisco. E agora voltam a fazer um bom draft, então tô curioso para ver, principalmente esses times aí, né? Uma retomada dos Jets, de repente, né? Com o Zach Wilson. Vai ser legal acompanhar. Confesso que eu não tô tão iludido assim com os Patriots. Acho que não é o caso de já o campeão voltou, não, nada disso. Mas é um caminho bom a ser trilhado. Acho que o Mac Jones vai se dar bem por lá. Exatamente, né? Tem muitos drafts que mostraram que equipes estão mais pacientes em construir um futuro com a equipe, ter uma segurança. Outros já tem um time para competir agora, como os próprios Browns. Como um caso que, embora o draft tenha sido bom do Falcons, também é um time que está na berlinda, né? Precisa fazer alguma coisa nessa temporada mesmo, porque cabeças já rolaram no ano passado e podem continuar a rolar. O Chicago Bears, eu digo que é o time que mais se saiu bem, assim, ao meu ver, é o time que mais saiu bem, porque com a escolha do Fields dá um respiro, mas tão grande pro front office dos Muda o Bears, clima lá. que exato, que eles podem, tipo assim, teoricamente ter mais 2 temporadas para tentar organizar a casa, coisa que se eles errassem nessa temporada, se fosse uma temporada que eles não fossem para os playoffs esse ano, bastante gente ia ser demitida e muita coisa ia mudar, mas com o Justin Fields já muda o clima, com certeza. Talvez a nota A de todos os drafts que a gente falou aqui. Concordam? É que os Bears é tão positivo por conta dele, né? Como eu disse, na verdade foi só ele e o Jenkins, né? As duas primeiras escolhas exato. que fizeram valer tudo isso. Mas, no geral, eu acho que é difícil de apontar qual foi o melhor, mas Browns e Chargers foram muito bens porque eles supriram as carências, né? As principais fraquezas do elenco, com bons jogadores, e é mais ou menos por aí. Eu acho que esses times têm tudo para evoluir ainda mais nessa temporada, e agora o Chargers vai. E agora o Chargers não vai. O Justin Fields, que eu sou a favor da gente começar a chamar ele de Justiniano Campos. Justiniano Campos, perfeito. Justino, não, Justia, nossa. Ou Justino Campos. Justino pode ser também. Justino Campos. Bom, então um beijo, né, pro Justino Campos. Espero que ele ouça a gente, pelo menos o primo dele brasileiro. Espero que dê certo, apesar de não estar no meu time, né? Mas passou tão perto e tão longe, né, Jonathan? Pelo amor de Deus, cara. A gente talvez fale um pouquinho, uma menção honrosa do teu time na semana que vem, né? Não Não é pra tanto. Lá, tá vendo? É clubista aqui o nosso definidor de pautas. Brincadeira. Bom, o Toco e Teco vai ficando por aqui. Se quiser continuar ouvindo as pataquadas, depois acesse o YouTube, se você estiver pelo Spotify ou onde você estiver, para ouvir um pouquinho mais de pataquada. Mas não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, @tocoiteco, o nosso Facebook, facebook.com/tocoiteco, e acompanhe também o nosso site, tocoiteco.com. Assine nossa newsletter semanal gratuita e maravilhosa, tocoiteco.substack.com, e ouça o nosso podcast semanal sobre NBA. Siga os nossos perfis pessoais, por favor, dá essa moralzinha pra gente também. O meu @Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. O seu, Juan? @Juan Grings e qualquer coisa. E você, Jonathan? @Jonathan Momba. É isso aí. Eu até desisti já de insistir, mas beleza. Ele sempre fala e fica um silêncio depois, né? Exato. Eu sempre fico pensando, sabe o que alguém vai comentar? Eu dou 2 segundinhos para ele falar. E no Twitter, mas eu já tô de boa. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau. Você é um safado, Jonathan. Você é um safado, porque aqui eu tô esperando já. Eu acho que eu nunca fui tão iludido. Eu acho que nunca fui tão iludido como eu sou pelo Twitter do Jonathan. Olha só. Você é chafado. Eu tô te treinando, cara, pra vida. Será-se? É isso aí, cara. Ô, Jonas, faz uma mão pra mim. Ah, não, a gente tá gravando ainda, né? Ô, maravilha. Mas depois de gravar, manda aí. Cara, já baixa o coisa e me manda, que eu quero ver se eu edito hoje de noite ainda.
que agora eu tô trabalhando. Tá É que pilhado. eu tô trabalhando, né? Aí não dá, mas não posso digitar de manhã, daí seria só de tardezinha, e amanhã de tardezinha eu tenho outras coisas pra fazer. Tem que estudar pro podcast da NBA, enfim. Meu Então, Deus. se eu puder editar hoje, melhor. Então, quando a gente terminar a gravação, você já baixa e me manda, por favor. Mais alguma pauta? Quem ganhou o Big Brother? Eu vou deixar vocês fazerem a menção honrosa, Ainda não porcaria do eu. Big Brother. Vou inclusive ligar a TV, tá sendo muito É, profissional. resultado óbvio. Vai ganhar. Ô, mano. Fica quantas pessoas na final? É 2? 3. É 3 pessoas? É mais previsível do que Trevor Lawrence na 1 pros Jaguars. É verdade. Pior que é. Mas fala aí que eu quero ver quem tem mais língua, então. Pera, o Fiuk saiu, acho que ele já anunciaram um terceiro lugar. Como assim, mano? Como assim? Não sei, ele tá Era o falando, Fiuk que parece. ia ganhar pra você? O Fiuk? Não, é a Fiuk. Juliette, pô. Fiuk. Não, estão os três lá. Juliette Então- não é aquele nome de óculos? É, né? Isso, exato. Você nunca viu Juliette, ô Jonathan? Pô, mano. Já, mano. Tá de Juliette. Quem que não conhece Juliette, né, cara? Não sei. Enfim, tá rolando aí, os três estão sentados num sofá, conversando Não, com o Thiago Live. Vai, Enfim, Juliette ou Ray-Ban? É verdade. O Chili Beans também tem. Peraí. Aqui. Fazendo aí propaganda gratuita de vários e vários óculos aqui que não. Mas Juliette não chega a ser uma marca, ou é marca? Ah, eu não sei. Eu acho que Não, é. eu acho que é. Estilo, Não, né? acho que não é. Formato do óculos. Vamos ver aqui. Que é. Óculos. Óculos. Juliette. É, né? eu acho que é uma marca, velho. É? Eu escrevi óculos J, pra ser o Juliette. É Juliette. É um estilo de mercado, é da Oakley, eu acho. É da Oakley. da Oakley. É o Champion Suporta Oakley. Um dia eu vou mostrar o funk do Champion Suporta Oakley pra vocês. É muito bom, cara. Funk, olha só. Exatamente. Excelente óculos. Fez muito sucesso nos anos 2000, inclusive. Ô, louco, 2000, mano, faz sucesso até hoje. Misericórdia, cara. Não, fez muito sucesso. Hoje só faz sucesso. Eu não acredito. A Carol Conká tá cantando no coisa. Então, vamos desligar. Eles iam chamar todos os ex-participantes Desligou que tá cantores feio. pra fazer um Que mini show. ridículo. Que ridículo. Com essa, nós nos despedimos aqui. É. Ficou até aqui. Com essa tristeza. Baixou. Baixou. Começamos meio triste e vamos terminar com esse baixo astral. Que coisa maravilhosa esse podcast. Que bolado. Mas Enfim. então, descanse em paz pro coisa lá, né, o Gustavo. É. Descanse em paz por um cara que fez muitos rir na Minha Mãe é uma Peça. É verdade. É isso então, né? Eu não assisti Minha Mãe é uma Peça. É isso. Tchau. Tchau, pessoal. Mas quem vai parar? Sou eu, né? Breaking News. Falou. Breaking Tchau. News. Quer falar alguma coisa? Guerreiro vai ficar no Inter. Nossa,